Agora, para construir o gráfico desta função aqui, que também é uma função definida por várias sentenças, nós precisamos ficar atento aos intervalos. Então aqui, no primeiro intervalo, que é para valores de x menores que zero, a nossa função é igual a x mais 1. E para valores de x maiores ou iguais a zero, a nossa função é igual a x menos 1 ao quadrado. Vamos começar fazendo a tabelinha de valores para x e valores para a função, para que nós tenhamos pontos a ser colocados no plano cartesiano. Contudo, se nós já temos algum conhecimento prévio sobre o comportamento dessas funções, às vezes não há necessidade de a gente estar fazendo essa tabelinha e colocando pontos aleatórios. Ao final deste exercício, eu vou mostrar um pouquinho desse pensamento. Mas fazendo da forma como a gente já estava fazendo nos últimos exercícios, vamos pegar valores para x que sejam próximos à nossa restrição, que nesse caso é o zero, começando pelo menos 3. Se o x é igual a menos 3, qual que é o valor da função? Nesse caso, é só substituir na função de cima, até porque o x sendo menos 3, ele entra nessa primeira restrição, na restrição de cima, que é para valores de x menores que zero. Então a função, nesse caso, para esse valor de x, é x mais 1. E substituindo esse valor de x, vai ficar menos 3 mais 1, ou seja, menos 2. Então nós já temos um ponto aqui de coordenada x menos 3 e coordenada y menos 2. Agora, pegando menos 2, vai cair novamente nessa primeira restrição, já que continua sendo um valor menor que zero. Então, substituindo na primeira restrição, vai ficar menos 2 mais 1, ou seja, igual a 1. Pegando o menos 1, nós temos aqui que ainda vai cair na primeira restrição, já que menos 1 é menor que zero. Portanto, substituindo aqui na função, vai ficar menos 1 mais 1, ou seja, zero. Contudo, quando x é igual a zero, já não cai mais na primeira restrição, já que ela é válida para valores menores que zero e não iguais. Ao contrário da segunda restrição, que permite a entrada desse x igual a zero, já que essa restrição é para valores de x maiores ou iguais a zero. Então, nós teremos essa função aqui, x menos 1 ao quadrado, e substituindo zero, vai ficar 0 menos 1 ao quadrado, resolvendo o que está dentro do parênteses, 0 menos 1 vai dar menos 1, e menos 1 ao quadrado é uma potência simples, já que é menos 1 vezes ele mesmo, que vai dar 1. E todos os outros pontos aqui, depois do 1, o 2 e 3, serão pontos já pertencentes à segunda restrição, já que esse 1, por exemplo, é um valor de x maior que zero. Então entra nessa segunda restrição. E substituindo, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, sendo que 1 menos 1 é zero, e 0 ao quadrado continua sendo zero. Agora, substituindo 2, nós temos que vai ficar 2 menos 1 ao quadrado, sendo que 2 menos 1 é igual a 1, e 1 ao quadrado continua sendo 1. E por fim, nós temos o menos 3, que continua sendo o valor maior que zero, então cai nessa segunda restrição, e substituindo vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. 3 menos 1 é igual a 2, e 2 ao quadrado é igual a 4. Agora vamos demonstrar cada ponto aqui no nosso plano cartesiano. Nós temos o menos 3 no x e menos 2 no y, que é o nosso primeiro ponto, que é exatamente esse ponto aqui, ó, menos 3 no x, no eixo x, e menos 2 referente ao eixo y. Também temos menos 2 e menos 1, que é exatamente esse ponto aqui. Também temos menos 1 e 0, que é o ponto que intercepta o eixo x. Em seguida, nós temos o ponto 0 e 1, que é o ponto que intercepta o eixo y. Em diante, nós temos o ponto 1 no x e 0 no y, que é outro ponto que intercepta o eixo x. Por seguinte, nós temos 2 e 1, que é exatamente esse ponto aqui, ó, 2 no eixo x e 1 referente ao eixo y, então é esse ponto aqui. E por último, nós temos o ponto 3 no x e 4 no y, que é esse ponto aqui em cima. E se vocês forem reparar, todos os pontos que representam essa primeira restrição, que são esses pontos aqui, ó,
eles estão alinhados. Então, ao fazer o gráfico, eu vou ter uma reta inclinada passando por eles. Contudo, o comportamento desses outros pontos aqui não é de forma linear, não será de uma reta inclinada, e sim de uma curva, que é um pedaço de uma parábola. Até porque, se a gente for analisar a função, é uma função quadrática, então o comportamento dela vai ser uma parábola, pelo menos um pedaço dela, já que está limitado nessa restrição aqui. E aquilo que eu comentei para vocês, caso vocês já tenham noção desse tipo de gráfico aqui, tanto dessa parte de cima, tanto dessa parte de baixo, não há necessidade de fazermos essa tabela. Por exemplo, comparando as funções, nós temos que essa parábola aqui, ó, que está representada nessa imagem, é o gráfico da função igual a x², cuja parábola possui o vértice na própria origem do plano cartesiano. A diferença dessa função x² para x menos 1 ao quadrado é questão de translação dessa parábola. O que significa isso? Que a posição que essa parábola vai ter, ela não vai mais ficar nessa posição aqui. Então, para a gente ter uma comparação, quem já conhece esse gráfico pode comparar com essa função aqui e arrastar o gráfico conforme a orientação dada aqui na função. Como aqui nós temos x menos 1, toda vez que eu tenho no lugar de x menos alguma coisa, seja 1, ou seja 2, ou seja 3, nesse caso, como é 1, significa que a parábola ela vai arrastar para a direita uma unidade. Se aqui fosse x mais 1 entre parênteses ao quadrado, significaria que a parábola iria arrastar para a esquerda uma unidade. Mas, no nosso caso, vai ficar exatamente assim, como que é x menos 1 ao quadrado, essa parábola vai ser arrastada para a direita uma unidade. Tanto que ó, a distância percorrida de translação de todos os pontos dessa parábola foi de uma unidade para a direita, com relação ao eixo x. Só que esse não é o gráfico, esse gráfico aqui em vermelho não é o gráfico da função do nosso exercício. Até porque essa parábola aqui é para a função x menos 1 ao quadrado para todo o valor de x. Mas no nosso caso, como a gente tem uma restrição, a gente vai pegar um pedaço dessa parábola aqui, ó, que é o pedaço referente aos valores de x maiores ou iguais a zero. Então, é exatamente esse pedacinho aqui que eu estou percorrendo, é esse pedaço que está aqui esboçado como fizemos anteriormente. Então, era esse comparativo que eu queria trazer para vocês. Caso vocês já tenham noção de algum gráfico parecido com esses aqui, você pode compará-lo para poder esboçar o gráfico da função desejada sem precisar fazer aquela tabelinha.